gente tem que considerar que contexto que nós tivemos a criação desses ministérios. Uhum. Eles foram criados na situação de reconstrução dos equipamentos públicos, dos instrumentos de governança que tinham sido destruídos por um golpe. Se a gente achar que você cria um ministério e ele sai andando, é mais ou menos como achar que uma criança nasce pronta para sair jogando bola e andando. As pessoas e a própria estrutura que esses ministérios recepcionaram, eles estão aprendendo ainda a operar uma máquina que é, em todo sentido, imprevisível. Eu espero que eles consigam fazer alguma coisa. Nós estamos no 2º ano, não é isso? Da instalação desses ministérios. Eles talvez estejam agora sendo capazes de operar com a linguagem burocrática, interna, administrativa, daquelas que evita que um ministro assine uma portaria e seja preso 2 semanas depois, porque ele assinou um papel que ele não sabia nem o que estava escrito ali. A burocracia é cheia de truque, né? Eu já tive amigos que ocuparam funções em governo federal e que passaram o resto da vida deles respondendo processo por que eles autorizaram uma viagem ou por que eles autorizaram um evento, um seminário, um encontro que foi pago com dinheiro do Ministério da Cultura e depois o ministro passou o resto da vida explicando que não roubou aquele dinheiro. Então, assim, se você quiser assumir um cargo desse, Tiago, eu aconselho você a arrumar um sósia seu para ir preso depois. Eu tenho um irmão gêmeo, será que ajuda? Gêmeos, é bom, isso é bom. Você é um sortudo. Aliás, admira demais o senhor também. Eu sou professor de filosofia e de literatura e ambos trabalhamos a tua literatura em sala de aula. Então vamos dar um jeito dos dois ficar soltos. Não pegue cargo em governo nenhum. Muito boa. Ailton, você falou, né, do ministro da Defesa e que se defende, e aí nós temos do outro lado, né, os ataques, mas daí ataques contra a democracia. É questão de tempo, Bolsonaro vai ser preso, Ailton? Olha, você está achando que eu tenho alguma bola de cristal? Mas olha, a sabedoria de um imortal tem que nos ajudar a entender, me dá uma expectativa, me dá uma esperança, pelo menos, Ailton. Olha, eu tinha dúvidas disso até que o Trump desconvidou ele para a posse. Uhum. Depois que ele foi ignorado pelo presidente dos Estados Unidos e perdeu a kitnet dele em Miami, eu acho que tem alguma chance dele ir em cana. O Ailton, a gente só não sabe se vai ser cana de açúcar, né? Ou cana-cana. Tomara que seja cana-cana, viu? A de açúcar é muito doce e ele não merece a vida ser doce. O Ailton... Mas o colega dele, o general, que ficou guardado lá no comando dos seus colegas, ele tem televisão, tem videogame e tem tudo. Tá muito doce. Esse é cana-de-açúcar, né? E tem lagosta também. Cana-de-açúcar. Então, se eles derem uma cana-de-açúcar para o outro também, nós vamos virar um canavial. Que barbaridade. Ô, Ailton, você foi homenageado no carnaval, né? A Mocidade da Moca levou para o grupo especial em São Paulo você como temática. Como é que foi essa experiência? E não só o aspecto carnavalesco, cultural em si, mas ver a tua vida passada e a historicidade também do que contorna isso passada a limpo numa representação musical, artística, multicultural. Então, Tiago, o fundo, a narrativa de fundo para o samba enredo, Burum Maré, ele é o povo Krenak, a história do povo Krenak e do Rio Doce. O Rio Doce é aquele rio que foi destruído pela lama da mineração.
E o samba-enredo é o resultado de uma pesquisa antropológica. É muito interessante. Não é samba do crioulo doido. Ele é um samba que ele não fala nenhuma besteira, né? Ele é um samba que cuida de não repetir caricaturas sobre os povos indígenas e trata a história do povo indígena de uma maneira respeitosa, faz referência aos povos indígenas que desapareceram daqui do Planalto Paulista, fala dos Caeté, fala dos Carijó, fala dos Tupinambá e fala dos Krenak, que é o meu povo. Na verdade, o Ailton é só um pretexto para invocar a história dos povos indígenas e a resistência dos povos indígenas. Foi, inclusive, uma conversa que eu tive com o Carnavalesco, com os nossos colegas, com o Eduardo Cuno, com o pessoal que estava fazendo o samba enredo, que eu dizia para eles, olha, eu não aceito homenagem pessoal, porque eu não sou um sujeito no sentido que quer ficar se promovendo. Eu não quero 1 trilhão, né? Nem de amigos. Eu não quero ter 1 trilhão de amigos, porque 1 trilhão de amigos é um perigo, né? Yeah, Um trilhão de amigos elege sujeitos em São Paulo que você não imagina por que as pessoas dão 1 trilhão de votos em pessoas de tão péssima índole, né? Então, 1 trilhão de amigos é um perigo. A minha sugestão é o seguinte: cuidado, tenha somente os amigos necessários. O necessário, somente o necessário. Você já tinha Somente o destacado, né? necessário. Não fique com esse negócio de trilhão de amigos, não. Ô, Ailton, e aí o seguinte, ó, um outro aspecto que você cita muito, né, a questão das referências simbólicas, o patrimônio da linguagem como uma referência simbólica, e se a gente pegar o Paraguai como referência, 70% da população paraguaia, ela fala guarani, né, e não espanhol. Por que no Brasil nós não temos essa relação com a multiplicidade, que daí até poderia ter da idiomática indígena, e se apropriar também disso para além dos chavões e das coisas mais populares que se naturalizou nessa miscigenação? A extensão do território disso que nós chamamos de Brasil é incomparável a qualquer outro país da América Latina. Nós somos um país de tamanho continental. Essa unidade que a língua portuguesa possibilitou ao colonizador estender o mesmo decreto do Rio de Janeiro até o Maranhão, isso é um fenômeno que deixa inveja até nos ingleses, né? Porque os ingleses eles colonizaram a África, mas eles não conseguiram fazer todo mundo falar inglês. Aqui, Portugal conseguiu botar todo mundo para falar português. Uhum. E o Marquês de Pombal, você sabe disso, Tiago, porque você faz sala de aula, tem seus alunos e tudo. O Marquês de Pombal ele foi um cara muito esperto. Ele entendeu que se tivesse diversidade linguística, esses povos iam constituir unidades políticas inteligentes, capazes de se autogovernar e que não ia dar para um governo central manter milhares de povos. Naquela época, nós éramos mais de 900 etnias, né? Etnias, quer dizer, povos. Hoje, a gente celebra o fato de se reconhecer 305 etnias, mas, na verdade, algumas dessas etnias são constituídas de 300 pessoas, 200 pessoas. Você sabe, todo o povo Krenak, reunindo todo mundo, sabe quantos são? Então, nós não chegamos a 2.000 pessoas. Então, 2.000 pessoas você põe num prédio, não é isso? Num condomínio, numa vila. E quando Portugal veio tomar essa terra aqui tinha milhares de pessoas. Darcy Ribeiro fala que tinha 5 milhões. Né? Tem outros historiadores que consideram que pudesse ser mais de 5 milhões. Para botar toda essa gente para falar uma língua comum, o Marquês de Pombal impôs um decreto que foi regiamente aplicado,
que se alguém falasse uma língua que não fosse português, insistisse, ele levava palmatória e se continuasse, cortava a língua. Teve gente que perdeu a língua, literalmente. Não é porque você fala, coitado, aquela pessoa perdeu a língua. Não, é porque ele não fala mais a língua dele. Não, é porque ele perdeu o órgão, a língua. Uhum. É mais ou menos como um de nós perdeu o nariz. Uhum. Já pensou? A gente não ia nem poder tomar esse café gostoso que você tomou agora, tá bem bom. Crona. Tá bem bom. Cada um de nós com a sua xicrinha. Café, Ailton. Então, viva o café. Agora está faltando alguns minutinhos para as 11 horas e o Tiago vai dizer para mim se a gente vai ficar até as 11. Vamos ficar até as 11? Você consegue ficar comigo até as 11? O meu café está acabando. Eu tenho um pouquinho ainda, mas eu prometo que a gente não estende muito mais. Põe aqui um pouquinho, dá um pouquinho de café aqui. Vou passar um pouquinho de café para o Ailton, ó. Café, nós vamos junto até as 11. Gente, vamos pingando aí para o Ailton mensagens, olha aí, ó, coisa boa. E é bom o cafezinho, né?